Olá, boa tarde, meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar um artigo Spleiseossomal Intros em Tricomonas vaginalis revisited, que é uma revisão de intros spleiseossomal no organismo Tricomonas vaginalis. Um gene é um segmento de molécula de DNA que transcreve e produz uma molécula de RNA mensageiro, que é o mRNA, e ela vai ser traduzida em uma proteína pelo ribossomo. Então podemos dizer que o gene realiza um controle através da síntese proteica. Pode-se dizer que o gene é uma mistura, um mosaico, né, de introns e exons. Exons são as regiões do DNA que codificam proteína, onde possui os nucleotídeos, guanina, citosina, adenina e timina, e para a síntese de uma nova molécula proteica. E já os introns, eles são as regiões de DNA que não codificam proteínas, porém de alguma forma eles são capazes de controlar essa síntese proteica. Então, esses introns são removidos do pré-mRNA através do mecanismo chamado splicing e transformam o mRNA maduro. Em diversos organismos, há vários mecanismos de splicing e um deles consiste em RNAs de pequenos pesos moleculares, que são identificados como U1, U2, U4, 5, 6. Essas moléculas se aliam a 150 proteínas e formam um complexo químico chamado spleiseossomo, que eles são responsáveis por reconhecer os locais onde os introns começam e terminam, e remove-os da transcrição do pré-mRNA e ligam os exons para formar o mRNA maduro. Esse é o parasito Trichomonas vaginalis, é o agente etiológico da tricomonas em humanos, que é uma infecção sexualmente transmissível não viral com a maior prevalência do mundo. E eles possuem basicamente três fases, né? A forma diagnóstica, a multiplicação e a forma infectante. E o genoma de tricomonas vaginalis tem aproximadamente 60 mil genes. Porém, há evidências que somente metade desses genes eles são expressos. E a quantidade de introns spleiseossomal são muito baixas. E isso não está claro se é um resultado natural ou se é falta de dados, né? Já que os membros dessa família eles expõem uma média de aproximadamente 7 introns por genes. Com isso, o objetivo desse artigo é investigar, né, se o genoma de Trichomonas vaginalis é realmente pobre em introns. Bom, esse é o primeiro resultado. O objetivo inicial é uma visão geral da lista de introns putativos, né, falsamente atribuídos nos genes de Trichomonas vaginalis. Então, nessa figura é o diagrama de Venn, que é representado pela sobreposição do número de introns que foram previstos pelo TreatDB, aqui em azul, que é uma plataforma de informações sobre tricomonas vaginalis, e em vermelho temos as informações de publicações anteriores de Ivanakova, em 2005, e em verde, publicações de Dendi, em 2019. E o TreatDB encontrou 45 intros previstos no genoma de tricomonas vaginalis, sendo 19 deles fragmentos de intros putativos, que são intros falsamente atribuídos, previstos por Vanakova. E os outros 22 fragmentos restantes, que são esses daqui, que estavam presentes nas regiões entre genes, e essas regiões não são transcritas. E Denge, né, ele anotou somente um gene, que é o TVRAB, que é a família de genes responsável por movimentação de vesículas, né, e ele havia citado que esse único gene, né? E o TreatDB, ele classificou esse intron como multi-exons, que são várias regiões, que possuem várias regiões codificadoras. Essa é a tabela 1, que foi uma validação experimental. Eles utilizaram o RT-PCR, eletroforese de gel e sequenciamento de DNA, e essa tabela indica a validação, né, com o PCR desses genes que codificam proteínas, conforme foi anotado pelo TreatDB. Eles dividiram esses genes em três categorias, em funcionais, introns funcionais, introns não funcionais e introns indeterminados, e a gente vê que os introns de Vanakova e Dendi, eles se encontram em introns funcionais, classificados como os introns funcionais. E esses, em negrito, eles são considerados UTRs, são regiões não traduzidas, e por isso eles estão em não funcionais e indeterminados. Essa é a figura 2, onde vão caracterizar esses genes com introns recentes cobertos, né? São 11 genes de introns recentes cobertos.
E aqui, do lado esquerdo da imagem, a gente tem os géis com duas faixas de amplificação e uma faixa que indica a escala desse DNA. E aqui essas duas amplificações são medidas em pares de bases também, são regiões que não sofreram splice e que sofreram splice. E aqui do lado direito da imagem a gente tem uma cromatografia, que essa linha aqui preta no meio indica o limite entre o exon 1 e o exon 2. E esse limite, essa seta aponta os nucleotídeos que estão entre esses limites. Então eles fizeram isso para todos esses 11 genes com introns, né? Então aqui a gente observa essa escala e a gente observa que houve uma variações, né, nesses números de regiões que não sofreram splicing, regiões que sofreram splicing e as regiões limitantes entre o exon 1 e exon 2 teve diferentes nucleotídeos, né? Aqui teve citosina e adenina, timina e timina, adenina e citosina, timina e guanina, timina e timina, adenina e adenina. Aqui nessa figura também é a mesma coisa, timina e timina, a timina, adenina e timina e entre outros. E aqui na tabela 2 a gente tem as principais características desses genes, né? Então essa tabela 2 ela possui as características desses 11 intros recém-descobertos, né? E a primeira coluna ela indica o ID, né? O código que está lá no TruthDB. A segunda coluna ela indica a função prevista. A terceira coluna é o comprimento em pares de bases dos introns. Nessa quarta coluna indica o conteúdo de GC, que é o conteúdo de guanina e citosina, ou seja, a quantidade de bases nitrogenadas da molécula de DNA em exons e em introns. E na quinta coluna temos as posições do introns, na verdade indica, né, a posição dos aminoácidos dos introns em relação ao primeiro ATG da fase de leitura aberta. Aqui esse RIP indica a posição dos introns em relação ao comprimento total dessa fase de leitura aberta do gene. Esse ND significa nada, não determinado. E vamos ver o que essa figura nos diz, né? Observando essas figuras, né, essas características desses 11 genes, a gente observa proteínas de família quinase, CM, GC, família foceína, ACG, MOB1 e etc. E aqui no comprimento de introns, a gente observa que eles possuem um tamanho relativamente curto, a maioria, né, entre 25 e 26 pares de bases, né, que é muito parecido com aquela família que eu havia falado, a TV-RAB. E aqui nessa coluna de exons e introns, contendo C e G, a gente observa parte desses, que a parte dos introns tem menor conteúdo de CG. Então aqui esses números aqui indicam os introns e eles têm menores conteúdos de CG. E essa coluna aqui de intron phase, 9, né, desses 11 intros foram encontrados no primeiro trimestre da estrutura da fase de leitura aberta. A figura 3, ainda caracterizando os introns. Então na figura 3 a gente tem os 11 introns trevaginais que foram recém-descobertos, classificados em 2 tipos, com base em suas propriedades de sequência. Então, em A gente tem os introns descritos por Vanakova, em B por Denge. Em cinza a gente tem os nucleotídeos dos introns recém-descobertos, que são idênticos ao que foram identificados anteriormente. Essa seta vermelha aqui indica o local de ramificação, que é descrita idêntica entre eles. E a distância entre nucleotídeos está indicada por SNT, entre o 5' com o sítio de splicing e o 3' também com o sítio de splicing. E em negrito são indicados as sequências de consenso e ambiguidades estão indicadas por letras, como o W, que é ambiguidade entre A ou T, o Y é ambiguidade entre T ou C,
em H para A, C ou T, e o H pode ser um ou dois nucleotídeos. Então, eles fizeram uma classificação desses 11 introns. Uma guanosina foi encontrada no lugar de uma adenina aqui, ó, como podemos observar aqui, nessa terceira linha aqui, precisamente no gene de TVGA 217460, mas isso não interferiu tanto, pois estava dentro do comprimento do que estava sendo relatado anteriormente, e todos esses três novos introns exibiram uma distância conservada, né, aproximadamente de 75 a 50, entre o ramo de adenosina e o sítio de splice de adenosina e o sítio de splice de 3' e confirma o que foi visto nos trabalhos anteriores. E os introns em B, eles são notavelmente curtos, né, tendo essa distância de aproximadamente 7 NT. Em comparação ao A, a gente pode ver que os sítios de splice eles tiveram menos, os sítios de splice tiveram menos conservações, que são essas regiões que estão em cinza. E os introns em B são notavelmente mais curtos, pois eles exibem um tamanho de aproximadamente 7 NT em comparação ao A. E podemos ver que o sítio de splicing, eles tiveram menos conservação, que são essas regiões em cinzas aqui. E as sequências do sítio de ramificação de B, eles começam com, o primeiro nucleotídeo começa com T, ao invés de A, como mostra em Vanakova. E começa com essa sequência de T, C, T, A, C, ao invés do A, G ou G, né? Como no tipo A. E apesar disso, há sequências de consenso entre os introns A e B, né? Por fim, na figura 4, buscaram introns do tipo B, né? Que é aquele da figura anterior que eu falei de Dengue, né? Que tem o T como primeiro nucleotídeo. Então, temos um intron do tipo B, recentemente identificado no gene TVGA2627. 0, né? Eles fizeram uma validação através do RT-PCR e o sequenciamento de DNA. E nessa aqui parte de cima tem a identificação dessas partes. Aqui em A gente tem água, em B a gente tem o RNA, em C a gente tem o gDNA, que é o DNA genômico, em D a gente tem o cDNA, que é o DNA complementar, em L é o marcador molecular em pares de bases. E aqui do lado a gente tem aquela cromatografia igual ao figura anterior, com o limite, né, entre os exons apontando o nucleotídeo. E aqui em B nós temos uma sequência parcial desse gene, e o destacado aqui em cinza é a sequência de nucleotídeos da parte do 5', né, do UTR, que são as regiões não traduzidas. Então, essa é uma região não traduzida. E ela possui 25 NTs, né, de comprimentos de introns. E em vermelhos a gente tem os CDS, que são as regiões de codificação, né, que acompanha a parte da tradução aqui. E essas sequências sublinhadas aqui, elas indicam os iniciadores ao redor do intron que foram utilizados no PCR. Então, observando essa figura, a gente pode ver que na região do gDNA e do cDNA, a sequência foi amplificada. Então, ela confirma que esse intron sofre aquela reação de Spliceosomo, porque tem a ligação, né, a emenda. Ele é emendado. Aqui nessa cromatografia, né, eles descobriram o limite entre esses dois exons, né, essa linha entre esses dois exons, o exon 1 e o exon 2, né, aqui tem uma timina e uma citosina entre eles. E em contraste com outros introns, esse daqui está localizado em regiões que tem o UTR, ou seja, regiões não transcritas.
Então, concluímos através desse estudo que foi possível confirmar a existência de 32 introns em genes codificadores de proteínas do parasito Trichomonas vaginalis, forneceram uma lista atualizada, né, dos genes dos genomas Trichomonas vaginalis e indicaram um número grande de introns mal anotados e imprecisos devido à má utilização de algoritmos sem um organismo modelo. E encontraram duas potenciais famílias de introns, né, com características distintas, que permitiu a descoberta de um gene, né, contendo mais de um intron, sugerindo que os estudos adicionais podem expandir a lista de introns no genoma desse organismo. E é isso, muito obrigada.